Bom dia, senhoras e senhores, mais um projeto de produção Profissa no ar. Eu sou Carlinha Navarro, produtora cultural há mais de 20 anos e todos os dias eu passo por aqui para dar uma dica para facilitar a sua vida na produção cultural. O meu objetivo é fazer você executar o seu projeto cultural sem correr risco e sem tomar prejuízo, tá certo? Então vamos lá. Me fizeram uma pergunta e eu queria responder essa pergunta bem detalhadamente aqui, até porque era uma pergunta bem complexa. Parece que não, mas era uma pergunta bem complexa. Perguntaram assim para mim: o que um produtor cultural tem que fazer dentro da execução de um projeto cultural? Entendi. Certo. Fizeram uma outra pergunta que, junta com essa, segue meu raciocínio. A outra pergunta foi a seguinte: qual a coisa mais importante para quem vai executar um projeto cultural? Então, vou responder primeiro essa e depois eu respondo a outra. Porque, gente, não tem uma coisa só a mais importante para quem vai fazer um projeto cultural. Porque é um conjunto de coisas, certo? E uma coisa depende fundamentalmente da outra, né? Porque a produção de projetos culturais, ela é uma ação bem complexa e que tem várias frentes, certo? Se a gente não enxerga todas as frentes que a gente vai precisar atuar, o nosso projeto pode ficar enfraquecido, a gente pode não se dar muito bem, né? E aí eu volto para aquela primeira pergunta para responder para vocês. O que um produtor cultural tem que fazer dentro da execução de um projeto cultural, tá? Eu parei para pensar nisso e enxerguei, assim, três grandes frentes que a gente precisa focar quando a gente vai executar um projeto cultural, tá? São três frentes que a gente precisa olhar, precisa se preocupar com essas três frentes, tá? São elas, vamos lá: concepção artística, viabilidade de produção e burocracia. Como sempre, eu vou explicar cada uma delas para vocês entenderem o que eu estou falando. O que é concepção artística? A concepção artística de um projeto cultural que você vai executar, ela é o que vai ser feito, né? Um projeto cultural, ele tem como base, né, uma ação cultural. E uma ação cultural, normalmente, ela é uma ação artística, né? E aí, a gente vai precisar entender que a base do nosso projeto, o corpo do nosso projeto, digamos, eu costumo dizer que é o coração do nosso projeto, é o que faz o nosso projeto pulsar, é a parte artística. Então, quando você escreveu um projeto, você pensou, você imaginou que ação cultural vai ser feita ali dentro. Vamos dar um exemplo. Digamos que a ação cultural seja um festival de música junina, certo? Então, toda a concepção artística, eu estou dando um exemplo de um projeto que eu tenho, né? Quem é que faz essa parte de concepção artística do meu projeto? Sou eu, junto com o diretor artístico, que é o maestro Zé Renato Acioli. Então, a gente junta essas duas cabecinhas pensantes e artísticas e a gente pensa começo, meio e fim de toda a parte artística. Vai ser um projeto que a orquestra vai tocar música junina. Mas que música junina é essa? A gente quer trazer para cá música junina que seja consagrada, né, dentro desse ambiente, mas também músicas que sejam importantes para os compositores que estão se apresentando. Mas quem que a gente vai chamar para cantar com a gente? A gente não vai chamar um cantor lírico para cantar, a gente vai chamar um cantor que normalmente ele está lá no meio do salão cantando forró mesmo. Então a gente quer trazer essa pessoa para dentro da orquestra, para dar aquela grandiosidade e tal. Tudo isso é a parte artística, concepção artística. A gente vai estar pensando, viajando e a gente vai também entender o que é viável artisticamente, né? Tem coisa que não dá para juntar, tem coisa que dá, tem coisa que é difícil, mas dá, né? E tem coisa que é facinho, que você, quando chega perto, dá match e pronto, né? E para tudo isso, eu gosto de ter um diretor artístico do meu lado, porque ele tem conhecimento que eu não tenho, né? Então, às vezes, é engraçado, porque o maestro Renato, ele é o diretor artístico, né? E quem faz os arranjos
é Sérgio Campelo, que é maravilhoso e incrível. Quem faz os arranjos, que vai pegar aquela música junina, trazer para dentro desse universo da sinfônica, fazer uma sinfônica tocar uma música junina não é fácil, tá, minha gente? Tem que ter uma pessoa especializada que vai escrever os arranjos, distribuir para todos os músicos, entregar para o maestro, esse tipo de coisa. E aí, quem faz esses arranjos é Sérgio. Eu não entendo nada de música, né? Assim, eu entendo de produzir, mas tenho aí o meu voto de público, que é como o público recebe. Eu sou aquela pessoa leiga que vai sentar na cadeira, ouvir, gostar ou não, e essa pessoa, essa opinião interessa ao meu projeto, né? A opinião de uma pessoa leiga que vai simplesmente degustar aquilo. Sabe a pessoa que entende de vinho, né? Que vai ver a acidez, vai ver, né, a idade do vinho e tal. É diferente de uma pessoa que não entende nada, que só vai pegar a taça e beber. E vai dizer, gostei, ou gostei não. Né? Pronto, com a música ou com a arte é a mesma coisa. Tem gente que é especialista, que vai fazer os comentários super profundos, com toda, né, tudo que tem que analisar e tal. E tem gente que vai sentar ali, assistir e dizer gostei ou não gostei. Né? Então é muito importante para mim, para os meus projetos, ter a opinião do público leigo que vai dizer gostei ou não gostei. E o público leigo sou eu. E aí, dentro de um projeto, é engraçado porque Zé Renato é um maestro, né, super culto, Sérgio Campelo é um músico incrível, músico de orquestra, que tem um grupo incrível chamado Sagrama, né, enfim. E eu sou o público leigo. E aí eu chego para eles e digo assim, mas eu queria que fosse de tal jeito. Aí é ridículo eu falando com eles, é muito engraçado, porque eu sou muito leiga, né? E aí eu chego e digo, mas eu queria, o meu sentimento daquele momento, eu queria que fosse desse jeito. Aí a gente coloca para quem vai saber fazer artisticamente. Por isso que é importante a gente pensar na concepção artística do nosso projeto e pensar que alguém vai ter que estar tocando essa concepção artística para frente, já que não dá para você fazer absolutamente tudo, certo? Então, essa foi a primeira frente, concepção artística. A segunda frente é a viabilidade de produção, tá? O que é isso? A gente determinou o que vai ser feito, né, na parte artística, e agora a gente vai determinar como isso vai ser feito. Se a nossa concepção artística é o coração do nosso projeto, a viabilidade de produção são nossos braços e nossas pernas, tá? Porque a gente vai dizer assim, tá bom, a gente quer que tenha um cantor popular cantando com a orquestra. Massa, como é que vai ser o ensaio disso? Qual vai ser a sala? Até quando a gente tem esses arranjos prontos? Como é que o cantor, que não é um músico erudito, que não lê partitura, vai estudar em casa essa música? De que forma a gente vai fazer para ele estudar? Tudo isso é a viabilidade de produção. A gente tem que viabilizar absolutamente tudo. Vai precisar de cenário. Quem vai fazer esse cenário? Quem vai comprar o material? Quem vai montar lá na hora? Vai precisar de cadeiras. Tem cadeiras no teatro? A gente vai ter que alugar? Que tipo de cadeiras a gente vai ter que alugar? Vai precisar de estantes. Tem estantes no teatro? Cada músico pode levar a sua? Vai precisar de iluminação. Quem é o iluminador? Como é que vai iluminar as partituras dos músicos? Né? Tudo isso faz parte da viabilidade de produção. E isso, muitas vezes, a gente enxerga como, de fato, o trabalho da produção, entendeu? É o trabalho que a produção vai pegar no pesado e tal. Realmente é, porque depende fundamentalmente da nossa inteligência enquanto produtor cultural, da nossa experiência, né? Da vivência que a gente já tem nisso, né? Ou da vivência que a gente está construindo, certo? Aí a gente vai ter que imaginar realmente tudo que vai precisar e providenciar tudo que vai precisar para, de fato, aquilo acontecer, tá? A terceira frente é a gestão burocrática, certo? Que é o que vai garantir que a gente não tenha prejuízo nessa empreitada. E se a concepção artística é o coração do projeto, se a viabilidade de produção são os braços e as pernas do projeto, a gestão burocrática é o cérebro do projeto, certo? Porque dentro dessa frente aí, você vai precisar
administrar o projeto, digamos que você aprovou o projeto em um edital, então você vai precisar administrar esse projeto. Como é que você administra um projeto? Primeiro você vai levantar tudo que você prometeu, depois você vai levantar tudo que foi exigido do patrocinador, para que você, na hora de executar o projeto, não esqueça de fazer nada, né? Então faz uma listinha, deixa essa listinha pronta e vai realizar essa lista. Você, como administrador do projeto, tem a obrigação de prestar atenção se tudo está sendo realmente executado como você prometeu e como foi exigido, tá? E essa gestão, dentro dessa gestão burocrática, tem também a famosa prestação de contas, né, que todo mundo morre de medo dela, mas não tenha medo não, porque é simples de fazer. Tem um documento chamado Manual de Prestação de Contas que você solicita ao patrocinador e lá eles vão dizer tudo que você vai precisar entregar na prestação de contas. Você pede esse manual logo no início do projeto, para quando você for gastar o primeiro realzinho, você já saber exatamente tudo que você vai ter que pedir daquele fornecedor. Nota fiscal, recibo, cartão de CNPJ, contrato de prestação de serviço, seja o que for. Você vai, junta tudo e todas as vezes você vai guardando bem direitinho para no final de tudo você fazer a prestação de contas. Então, essa gestão burocrática, por que é ela que vai garantir que você não vai ter prejuízo? Porque é ela que vai fazer com que você cumpra de fato o que está escrito na planilha. Que a gente tem uma vontadezinha de fugir daquela planilha, mas a planilha já foi pensada, já foi calculada, a gente já imaginou tudo que ia precisar e colocou tudo dentro daquela planilha. E é nessa parte de gestão burocrática que você vai garantir que aqueles valores sejam cumpridos. Ah, Carlinha, mas o valor do som aumentou. E agora, o que é que eu faço? Você vai negociar, você vai conversar com o rapaz do som e você vai dizer, olha, tá aqui, o projeto foi aprovado, faz tempo que eu coloquei o projeto. Então, o projeto ele foi aprovado, eu sei que passou o tempo, agora a gente tem inflação, tal, mas o projeto foi aprovado com esse valor. Como é que eu faço para executar com esse valor? Eu preciso que você me ajude, senão ele não vai aparecer, ele não vai ser executado, né? E aí, o máximo que pode acontecer é a pessoa dizer não topo. E se a pessoa não topar, você vai procurar um outro equipamento até você encontrar alguém que tope. Ou você pode remanejar de uma rubrica para outra, certo? Mas o importante é você não fugir daquele valor geral do seu projeto para você não tomar prejuízo. E quem gerencia tudo isso é justamente a pessoa que está fazendo essa gestão burocrática. Por isso que eu digo que ela é o cérebro do nosso projeto, tá? Então, para todas essas coisas, a gente precisa decidir uma coisa muito importante. A gente precisa decidir que a gente vai ter organização e disciplina, tá? Porque o produtor, ele precisa enxergar o projeto como um todo, organizar as demandas, criar as regras e cumprir as regras que ele mesmo criou. Não adianta enxergar o projeto e não parar para pensar em como as coisas vão se desenrolar, né? Não adianta também fazer esse exercício e não cumprir as regras que você determinou, né? Ou não cumprir tudo que você planejou, você vai não tá fazendo nada, né? Quando a gente entende que um projeto cultural tem essas três frentes, pelo menos essas três frentes, pode ser que tenha mais, né? A gente entende também que o produtor ele pode ter funções diferentes. E às vezes é bom a gente ter produtores diferentes também que vão desempenhar as funções diferentes. Ou a gente ter alguém de suporte, como eu tenho, por exemplo, no projeto, que dentro da parte de concepção artística, eu tenho o meu diretor artístico que está lá junto de mim, entendeu? É muito importante a gente ter essa tranquilidade, essa leveza de dividir também essas frentes, né? De dividir as decisões, de dividir as responsabilidades, né? Imagina, um projeto cultural tem muita responsabilidade. Quando você consegue dividir as responsabilidades, é uma coisa muito boa, faz muito bem para o nosso coração. Mas nem sempre a gente tem essa leveza de dividir, né? Dividir é uma coisa, é um exercício também, digamos assim, né? Então, o que a gente não pode é negar que essas frentes existem e nem negligenciar essas frentes também, né? E aí você pode dizer assim, Carlinha, não sou uma pessoa organizada.
né? E o que eu tenho para lhe dizer é que eu também não era uma pessoa organizada e que isso é uma decisão, né? Eu estava muito longe de ser uma pessoa organizada. Eu todos os dias o meu guarda-roupa tentava me matar, porque quando eu abria as roupas caíam todas em cima de mim. Eu era uma pessoa que não sabia onde estava nada, que, enfim, era a típica tradicional desorganizada. Até que um dia eu decidi que isso não ia mais me dominar e que eu ia dominar as coisas e que eu ia dominar, saber onde estavam as coisas e que eu ia conseguir encontrar as coisas. E isso de fato mudou muito minha vida. Essa foi uma decisão, gente. Não é uma coisa assim vocacionada, nasci para ser organizada. E é engraçado que hoje as pessoas viram para mim, não, Carlinha é muito organizada. Não, isso entrega para Carlinha fazer porque ela é super organizada. Não sou organizada. Eu passei a ser organizada por uma necessidade e depois eu achei isso bom, porque imagina que você é aquela pessoa que toda vez que vai sair não sabe onde está a chave do carro. Aí você perde lá, né, seus 5 minutos batendo a casa inteira procurando a chave do carro. Aí, de repente, você diz assim, a partir de agora eu vou ser organizada. Botei um porta-chave na porta da casa e a chave do carro vai estar sempre ali. Então, qual foi a minha atitude de organização? Foi botar o porta-chave ali. Qual foi a minha outra atitude de organização? Determinar que a chave vai ficar ali. Eu criei uma regra. E o que é que eu preciso agora? Eu preciso de disciplina. E o que assim, qual é a minha ação de disciplina que eu vou ter em cima disso? Todas as vezes que eu chegar em casa, botar a chave no porta-chaves. Isso é disciplina. Organização é determinar que a chave vai ficar ali. Disciplina é colocar ali todas as vezes. É por isso que uma coisa precisa da outra. E aí, a partir do momento que eu não precisei mais gastar 5 minutos toda vez antes de sair de casa, batendo a casa inteira, procurando a chave do carro, e eu entendi que a chave tinha um lugar, que eu não precisava mais perder esse tempo na minha vida, tudo mudou. Porque agora, aí é assim para tudo, né? Todas as coisas têm um endereço fixo e eu tenho que levar as coisas para esse endereço. É simples assim. Isso acontece dentro da minha casa, né? Com a camiseta, com o sapato, ou seja lá o que for, e acontece também dentro da minha vida de produção, né? Então, os documentos, eles têm que ir todos para a mesma pasta, né? Numa ordem lógica, que eu não vá me perder depois para organizar, entendeu? E aí, assim, a gente vai criando um novo hábito e tomando a decisão de ser organizado e disciplinado, tá? Você pode me perguntar assim também, Carlinha, e se eu não souber fazer uma dessas frentes, algumas dessas frentes, né? Bem, você tem duas opções. Você pode contratar alguém para fazer ou você pode aprender a fazer, certo? Para aprender a fazer, tem um monte de vídeo aqui de Carlinha Navarro explicando as coisas para você. Tem também cursos que eu dou, inclusive fica ligado que estou falando de primeira mão, primeiríssima vez que eu vou falar. Tem um novo workshop surgindo aí em janeiro e o foco vai ser a execução de projeto cultural, tá? Então, tá com dúvida, quer aprender essas frentes, quer aprender essa caminhada, vem comigo em janeiro, vai aparecer aí um workshop para você fazer e já adianto que vai ser de graça. Eu sempre dou workshops de graça, cursos gratuitos. Claro que eu tenho também os cursos pagos, que são muito maiores, né? Que são mais estruturados e tal. Mas no workshop você vai aprender muito. Então, já te convido. Ainda não vou soltar a data para vocês, mas já adianto que em janeiro a gente vai ter um workshop gratuito aí falando sobre execução de projetos culturais. Dessa forma, se você por acaso não domina alguma dessas frentes, mas assistindo esses workshops, fazendo cursos, você vai poder se aprofundar nessas frentes. Ou você vai poder também chamar pessoas para te dar suporte. Eu trabalho em projetos onde eu faço somente a prestação de contas. As pessoas me chamam para fazer só a prestação de contas, ou as pessoas me chamam para fazer só a administração do projeto. Ou, por exemplo, o Maestro Zé Renato trabalha no meu projeto fazendo a parte de direção artística, né? Então, você pode chamar para perto de você pessoas que já têm essa experiência. E isso vai fazer com que você aprenda muito também, certo? Então, ficam essas dicas aí. Vamos fazer um resumão de hoje? Resumindo tudo que eu falei aqui hoje, o trabalho da produção
na hora de executar um projeto cultural, pode ter várias frentes, né? As que mais me chamam a atenção são a concepção artística, que é o que vai ser feito, né? Que é o coração do projeto cultural, a viabilidade de produção, que é como aquilo vai ser feito, que são os braços e pernas da produção do projeto, a gestão burocrática do projeto, que é o que garante que você não vai ter prejuízo no seu projeto, e eu chamo de cérebro do projeto cultural, né? E para gerir todas essas frentes, você vai precisar de organização e disciplina, que, ao contrário do que muita gente pensa, não precisa ser uma vocação e pode sim ser uma decisão. Você pode escolher ter organização e disciplina. Comigo foi assim, eu sobrevivi e hoje eu tenho organização e disciplina porque eu decidi ter isso, tá certo? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado nessa caminhada. Tem muito mais conteúdo por aí, aproveita esse feriadão de ano novo aí para maratonar a Carlinha, que vai valer a pena. Meu nome é Carla Navarro, sou produtora cultural há mais de 20 anos. Todos os dias eu apareço aqui para te ajudar nessa caminhada de produção cultural e te ajudar também a executar projetos culturais sem correr risco e sem tomar prejuízo. Muito obrigada pela companhia, um beijo, amanhã tem mais. Tchau, tchau!